teologia. O que é Eu teologia? penso do conceito de De teologia. fato, a teologia é o estudo sobre Deus. E a teologia é a tentativa humana de explicar Deus. Teólogos Anônimos. 4 caras desconhecidos discutindo teologia. O objetivo aqui é a gente discordar. E é isso aí, galera. Tá começando aqui mais um episódio dos Teólogos Anônimos. O episódio de número 8, ou o 8º episódio, você escolhe aí. Já? 8? 8º episódio, cara. Isso aí. Eita, Jeová. Cara, Quem acreditaria que esse negócio ruim chegaria até hoje? eu também não. A gente ainda não acredita. Eu acreditei porque acreditar tem que ser 100%. Só quem é fã do Assuntos podcast vai polêmicos. Bom, galera, a gente está hoje aqui falando em assuntos polêmicos para tratar de um assunto clássico aí na história do cristianismo, que é o problema ou a pergunta se o Deus do Antigo Testamento é mau, já que ele ordena tantas guerras, já que tem tanta gente morrendo no Antigo Testamento. Será que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento? Será que Jesus é bonzinho e Yahvé é o Deus maldoso, vingativo e injusto, e sei lá mais o que? Bom, esse é um problema aí que já está desde a igreja primitiva no cristianismo, e o nome aí que marca essa heresia, digamos assim, é o herege Marcião. Como disse o Guga, parece que a gente está chamando nosso amigo Márcio aqui. Não, Marcião, chega aí. O Marcião, na igreja primitiva, ele dizia que o Pai de Jesus Cristo não poderia ser o mesmo Deus do Antigo Testamento, já que Jesus Cristo pregava o amor. Parece muito discurso de hoje em dia, né? Jesus era paz e amor, mas o Deus do Antigo Testamento era mau. Então ele fazia essa separação já desde o começo da igreja cristã. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse problema. Nada muito profundo, até porque a nossa capacidade teológica aqui não nos permite sermos tão bons aí na nossa exposição como um tal de Jonas Madureira aí, um filósofo, teólogo aí, super inteligente, mas a gente vai tentar aqui, pelo menos, ajudar você a entender um pouco, ou talvez trazer um pouquinho mais de problema na sua cabeça. Mentira, não vou fazer isso não. Mas vamos lá. A gente sabe que esse é um problema antigo, mas o que a gente pode dizer, o que vocês acham, o que a gente acha, que faz com que as pessoas pensem assim hoje? Sei lá, quais fatores fazem as pessoas pensarem, terem essa ideia ainda hoje, de que o Deus do Antigo Testamento é mau? Eu acho que a leitura que existe hoje da igreja, tanto do Antigo Testamento, né, quanto do Novo Testamento, e como colocar isso num contexto geral. Então, eu vejo, igual você falou assim, quando a gente divide Antigo Testamento e Novo Testamento, que é para ser, acho que, uma divisão histórica, para uma melhor compreensão dos textos, a gente acaba enxergando a Bíblia contendo duas histórias diferentes. Então, acho que as pessoas hoje enxergam assim ainda a Bíblia. Então você tem uma história do Antigo Testamento e uma história do Novo Testamento. Mas a Bíblia não são duas histórias separadas, né? Você não tem duas histórias diferentes na Bíblia. A Bíblia tem que ser lida como uma única história e não tem como separar o Deus ou o Evangelho do Antigo Testamento do Deus do Evangelho do Novo Testamento. Então, acho que Deus tem se revelado à humanidade desde o Antigo Testamento, é isso que vai relatar. E a gente tem o ápice dessa história bíblica no Novo Testamento com a classificação de Jesus. Então, acho que existe uma confusão muito grande, que a gente acaba pegando alguns pontos isolados do Novo Testamento, a gente compara esses pontos isolados do Novo Testamento com alguns pontos isolados do Antigo Testamento, e aí fica uma confusão. Parece que são duas histórias que não tem nada a ver, são dois deuses diferentes, mas quando a gente enxerga e lê a Bíblia como uma única história, e no contexto todo da Bíblia, não faz nem sentido você separar essas histórias. Essa pergunta não faz nem sentido, na verdade, né? Então, quando falam assim, o Deus do Antigo Testamento é mau, as pessoas acho que tentam iniciar uma teodiceia, né? Defender Deus, ou defender
o que Deus fez no Antigo Testamento. Não, mas Deus fez isso por esse motivo. Acho que não tem como a gente colocar Deus no banco dos réus. Tem como a gente justificar a ação de Deus num determinado período da história. Mas quando a gente olha para o contexto geral da Bíblia, quando a gente lê a Bíblia como uma única história, e essa única história tem o ápice na cruz de Jesus Cristo, que é a demonstração do amor e da graça de Deus, não faz nem sentido essa divisão, né? A gente pensar que são dois deuses diferentes ou duas histórias diferentes, não tem nem espaço para isso quando a gente enxerga a Bíblia desse jeito. Então acho que ainda tem muito disso. Falta a gente enxergar ou ensinar a Bíblia com uma linha contínua. A gente separa muito e a gente acaba comparando alguns pontos isolados e fica comparando esses pontos de forma que a história como um todo não tem importância, não faz sentido. Então já começa errado a forma que a gente enxerga a narrativa bíblica, né? Você falou de uma leitura equivocada, eu acho que às vezes falta a leitura, né? Porque Também é. você vê que muitos argumentos revelam uma falta de conhecimento bíblico absurda. Você vai usar, por exemplo, que nem envolve uma diferença entre o Novo e o Antigo. Por exemplo, muitos separam a teologia paulina da teologia de Jesus, né? E aí fala assim, não, Jesus Cristo pegou o amor ao próximo, a paz, e Paulo é o cara, sei lá, muito, como é que se diz, muito violento, sei lá, muito duro nas suas palavras. E aí eu até já respondi a um amigo meu, assim, brincando, né, que eu peguei texto isolado, né, para fazer a piada, que é o texto que Jesus disse que veio trazer espada e não paz, e um texto de várias cartas, né, mas tem Romanos 12, por exemplo, que Paulo vai falar sobre a harmonia dos irmãos, né, o amor entre eles, se não me engano tem nas cartas de Coríntios também. Então, assim, isso só para citar, né, a falta de leitura mesmo, né, se você pensar assim, o Deus do Antigo Testamento é aquele que sei lá, imputa a justiça de forma, sei lá, na cabeça moderna, pós-moderna, injusta, mas sendo que Jesus no Novo Testamento é o cara que mais falou de inferno, né? É aquele que diz no final do Evangelho de Mateus, de separar aqueles que iam estar ao seu lado e aqueles que não iam estar, né, de acordo com as suas obras. É bem louco isso, sim, né? Porque, bem louco essa falta de leitura mesmo. Porque essa argumentação de que há uma diferença é a falta mesmo de ler. E não é só uma leitura isolada, é uma falta de leitura mesmo. Eu acho que também tem aquele negócio assim, eu acho que talvez da sinceridade no diálogo, né, ou da honestidade no debate, né. Então, você pega a Bíblia e eu acho que esse argumento surge porque você pega alguns versículos, você bate esses versículos num liquidificador e você cria um mundo de sentido. Então, acho que não é nem honesto você falar isso, né? Então, tem pessoas que usam esse argumento de que o Deus do Antigo Testamento é mal. Aí você pega uns trechos ou uns versículos, bate esses versículos no liquidificador e apresenta um mundo em que essa frase de que Deus é mal faz sentido. Mas, igual eu falei, quando a gente enxerga a narrativa bíblica como um todo, a gente vê que a história bíblica é a história de Deus em busca da humanidade. Então, a gente não vê maldade nisso. Existem pontos do Antigo Testamento que a gente pode falar, nossa, parece violento? Parece, mas a Bíblia é um livro histórico. Então também a gente tem que levar em consideração, acho, o contexto histórico da época. Lógico que a gente olhar hoje alguns pontos históricos, a gente vai falar, é violento. E é isso que eles pegam. Eles pegam alguns trechos que apresentam violência, que aparenta ter violência na Bíblia, e usam isso para criar um mundo de sentido. Mas o contexto e o todo da Bíblia apresenta um sentido totalmente diferente, até no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento você vê diversos versículos falando que primeiro, que Deus é o nosso pastor, que Deus amou o seu povo com amor infinito, que Deus exerceu de misericórdia com o seu povo, a promessa de Deus de restauração e de salvação para a humanidade no futuro. Então, essa característica de Deus está presente desde o Antigo Testamento. Então, quando a gente olha para Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, acho que a gente vê dois pontos, que é amor e justiça. Eu acho que um Deus que é só amoroso e não é justo, então não é Deus. Porque um Deus que é só amoroso e é injusto, não pode ser Deus. E um Deus que só é justiça e não é amor, tá mais para um monstro do que para Deus. Então, quando a gente lê a narrativa bíblica, você vê esses dois pontos, é muito presente no todo da Bíblia.
justiça e amor. Então não faz sentido você pegar só textos de justiça e criar um mundo de sentido só em volta da justiça. Assim como não faz sentido você pegar só texto de amor e criar um mundo de sentido em volta só de amor. Não é essa narrativa bíblica, mas tem sempre esses dois pontos, e é isso que o todo da Bíblia revela em Deus, né? Acho que é bem isso mesmo. Acho que é quando essa visão ela vai surgindo quando o homem vai deixando a teologia mesmo de lado, né? Tira Deus do centro e ele se coloca no centro a ponto de poder julgar que o Deus do Antigo Testamento era mau e o do Novo Testamento é bom por causa da pessoa de Jesus. Mas até quando eu estava pesquisando um pouquinho sobre esse tema, você vê assim que os atributos de Deus eles são muito explícitos no Antigo Testamento, né? Então, assim, até a gente vê o salmista falando, a gente vê lá em Êxodo também falando que Deus é compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, fidelidade. E a gente vê a própria história de Israel também, né? Que errava, Deus perdoava, Deus ensinava, mas tudo isso ali era para eles terem uma compreensão de um todo de quem era Deus naquela história, o que ele estava fazendo. Então, acho que muitas vezes o que estava acontecendo lá no Antigo Testamento é o que a gente às vezes está vivendo hoje, né? Deus se revelando, Deus mostrando, mas o povo com o coração duro querendo enxergar o que quer, né? E eu acho que é isso que o Guga falou mesmo, é a falta de estudo mesmo, de compreensão do Antigo e do Novo Testamento que faz essa mistura na cabeça, né? A partir do momento que você estuda o Antigo Testamento e o Novo, você vê que, não tem como separar. Os atributos são os mesmos, nunca mudaram, né? O nosso Deus nunca mudou na história. Eu acho que é um erro, né? Acho que sempre se você eliminar um lado, você sempre vai ter uma visão teológica errada. Então, por exemplo, tem gente que se apropria do Antigo Testamento sem olhar para o Novo. E você vai ver que essa pessoa tem uma visão teológica completamente errada. É o que a gente vê acontecer em um monte de igrejas. Que se apropriam de muitos textos do Antigo Testamento, colocam aqueles textos em prática sem levar em consideração o Novo Testamento. E se você olhar só para o Novo Testamento e excluir o Antigo Testamento, a sua visão teológica e a sua prática cristã vai ser completamente errada também, porque você não tem a visão do todo e você não tem o conhecimento todo da forma que Deus se revela. Então não tem como a gente excluir, eu acho que, vou excluir o Novo, vou excluir o Antigo. Sempre que você fizer isso, você vai cair num erro teológico, em uma visão teológica errada e que vai influenciar na sua prática cristã, na sua igreja e na sua vida cristã. E infelizmente a gente escuta muito isso hoje, né? Não, eu gosto só do Novo Testamento. É tipo cristão pela metade, só quer saber da metade da história. Não tem Novo Testamento sem velho, né, cara? Não existe. Tipo, mano, não tem como. E não é uma brincadeira com novo e velho, é de fato que não faz sentido. Não tem sentido, a menos que você queira pegar algo filosófico, sei lá, uns padrões de vida, mas o cristianismo não é isso, né? Não é um padrão ético ou um padrão moral somente. Tem muito mais a ver com a história de Deus, né? Como o Guga falou, da história bíblica, que é a história do que Deus está fazendo. Fala aí, Gerson. Não, hoje eu só vou assistir. Você é chato. Faz um comentário aleatório. Não, eu concordo com vocês. Eu acho que nós temos 3 pontos preocupantes quando conversamos sobre essa dicotomia aí. O primeiro delas é a falta de conhecimento do texto em si, não só dos cristãos, como também daqueles que não são cristãos e não têm interesse nenhum em conhecer o texto. Em segundo lugar, eu vejo uma busca por este Deus que só é amor, como o Gustavo falou, e não tem mais nenhum outro atributo além desse. Ou seja, ele não é soberano o suficiente para entender o que é justo ou não, mas quem entende o que é justo ou não é o homem, né? O que o Gregory falou desse antropocentrismo, quando o homem se põe no centro de fato e quer decidir quem é o Deus que ele quer. Ou seja, ele não quer Deus, ele quer um gênio da lâmpada, ele quer um ídolo. Ele constrói, né, o dele. Ele constrói o Deus dele. Mas eu acho que acima de tudo, que vocês também já citaram, o problema está na honestidade daquele que discursa e daquele que conversa e debate sobre o tema. A gente vive
um momento de polarização, não só política, né, mas que acaba polarizando todas as discussões. E querendo ou não, para muitas pessoas, o mais importante é ganhar o debate e não ser o detentor da verdade. Para isso, ela não precisa conhecer de fato o assunto que ela está debatendo. Ela só precisa ter um argumento convincente. Mesmo sem conhecer o texto, mesmo sem conhecer os argumentos, ele quer lacrar ou mitar, né? Quer fazer um dos dois. E claro que esse problema não é de hoje. Né? Hoje está muito mais aflorado. Mas na história da retórica, nós vemos homens aí discutindo e debatendo simplesmente para serem os detentores da vitória, né? A vitória do debate. Mas, olhando agora de fato para o texto bíblico, como o próprio Lucas falou, enxergar dois deuses, ou um Deus que tem duas personalidades ou duas características, é de fato desconsiderar o texto, é de fato desconsiderar o contexto histórico, como diz o Gustavo, e é de fato não ter o mínimo de regra para a interpretação bíblica, né? Não tem como, eu acho até interessante porque hoje em dia nós temos algumas discussões sobre essa ideia de que Jesus é bom e que Jeová, Javé, Yavé, ou qualquer outro nome que você queira dar, é mal, mas o próprio Jesus afirma o contrário, né? Então, quando Filipe pergunta para ele, ei, Jesus, quando que a gente vai ver o Pai, né? E Jesus fala, vocês estão tanto tempo comigo e tá me perguntando um negócio tão óbvio, tão... É quase que Jesus fala assim, né? Desculpa, claro que ele nunca responderia como eu, mas quase que ele pergunta, mas tu é besta, é? Cara, eu gosto muito desse texto. Eu fico imaginando Jesus falar assim, não. Não é possível. Estou mostrando o pai toda hora. Eu não paro de mostrar o pai. Você me fala, quando você vai mostrar o pai? E vamos dizer assim, e a lacração, a mitada de Jesus quem me vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Ponto. Ele acabou com toda a discussão que estava rodeando essa dúvida, essa perspectiva dos apóstolos. E, de fato, algumas pessoas têm criado um novo Deus aí que chama Jesus também, né? Coincidentemente. Mas não é Jesus, cara. É impressionante isso. Os caras têm criado uma nova divindade, um novo ser aí, que parece, em alguns pontos, Jesus, mas em outros bem contrários, assim, né? Então, tipo, Jesus que é a favor de tudo, independente do que aconteça, basta isso te fazer feliz. Mas isso não é Jesus, ele não chama ninguém para ser feliz. Não está escrito na Bíblia que fomos chamados para sermos felizes. Muito pelo contrário. Pedro, Tiago e João, quando são açoitados, eles dizem, o texto diz, e eles se alegraram por terem sofrido pela causa de Cristo. Veja que é uma questão muito diferente do que nós buscamos e vemos nesse outro Jesus que as pessoas estão acreditando por aí, em que ninguém sofre, em que ninguém tem dificuldade, e tudo mais. Mas já falei muito. É aquela frase, né? Nada é errado se te faz feliz. Assinado diabo. Satanás. Eu acho que até a forma como a gente enxerga assim, nossa esperança cristã, né? Hoje, acho que as pessoas pensam só... Como é que eu posso falar? Naquela visão só... então eu pequei, então eu creio em Jesus que morreu por mim e eu tô salvo, é isso. E que a salvação é isso. Mas assim, no Antigo Testamento você tem toda a razão da nossa fé. Você tem... Deus não escolhendo só um povo ou só um indivíduo. Mas é Deus escolhendo um povo para atrair todas as nações e para se revelar a todas as nações. E no Novo Testamento é exatamente isso. Deus, através de Jesus, salvando todo aquele que nele crê. Então é Deus convidando toda a humanidade a se redimir, se arrepender e ser salvo em Jesus Cristo. Então, quando você olha para o Antigo Testamento dessa forma, você vê a beleza do Antigo Testamento também. Deus escolhendo um povo para que esse povo seja uma bênção a todas as outras sociedades e a todos os outros povos da Terra. Não é um Deus exclusivista, não é um Deus que promove guerra, não é isso. É Deus escolhendo um povo para se revelar.
Assim como ele faz no Novo Testamento através de Jesus Cristo, que ele está falando, olha, eu revelo ao Pai. É Deus se revelando para a humanidade, convidando a humanidade à redenção. Então você vê esse amor de Deus, essa característica do amor de Deus, do Deus procurando se relacionar com o ser humano, Deus buscando redimir o ser humano, você vê isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento. É igual eu falei, é uma história única e que encontra o ápice na cruz de Jesus Cristo, em que Deus ali está provando o amor dele e realizando justiça. Porque eu ia falar, por que Deus precisa matar Jesus para salvar a humanidade? Porque precisa ser feita justiça. O Novo Testamento vai falar isso, que em Jesus Cristo Deus fez justiça. Então o ápice dessa história cristã é o próprio Deus fazendo justiça para redimir a humanidade. Então é uma história única que tem o ápice na cruz de Jesus Cristo, que mostra o amor e que está presente desde o início na criação, Deus compartilhando o amor dele, a característica dele com o ser humano. Então não tem como você olhar para o Testamento como algo a parte do que existiu e nem da razão da nossa fé. Acho que não faz sentido nenhum para a gente desprezar o Antigo Testamento ou enxergar o Antigo Testamento de outra forma, a não ser dessa forma, né? A gente falou aqui já, o Gregory falou dos atributos de Deus, né, que são os mesmos, e tem uma coisa, um jeito interessante da gente prestar atenção também, usando essa ideia dos atributos e teologia do Antigo e do Novo, é que desde o início, né, desde a queda do primeiro pecado, Deus já começa um plano de redenção, né, gracioso e misericordioso, porque Adão e Eva pecam e não são mortos imediatamente, o que seria completamente aceitável, já que Deus é justo e santo. O próprio Deus procura, né, Adão e Eva, no texto de Gênesis 3, veste eles, o que é um ato de graça, né, não exterminar eles é um ato de misericórdia, prover a vestimenta para a vergonha deles é um ato de graça. E aí a gente vê no livro de Gênesis um caminhar, né, de pecado até o ápice na Torre de Babel, né, que é o ápice do ser humano tentando ser autônomo. E Deus, já pulei aqui o fato de Noé, que também é um ato de misericórdia e graça, porque ele salva não só a família de Noé, como animais, que mostra, né, essa ideia de redenção de toda a criação, que é muito, muito legal também. Mas quando chega em Gênesis 12, o que Deus faz? Escolhe um cara, o patriarca, né, Abraão, e diz para ele que por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, né? Então, o que nos leva a Jesus, que é o cara, que é o Filho de Deus, que cumpre essa promessa. Então, de Abraão, né, principalmente de Abraão, mas antes já tinha, de Abraão em diante é Deus exercendo misericórdia e salvando o seu povo, colocando em prática o seu plano de redenção, né, na escolha de Israel, na escolha de reis como Davi, Salomão e aí em diante. Então, essa ideia de que Deus é mau é tão absurda, porque Deus é tão misericordioso, e aí a gente tem que pegar, por exemplo, qual era a crença de Israel sobre Deus, né, o que Israel pensava, e eles expressam isso nas suas práticas e nos textos que a gente tem registrado, que, abrindo um parênteses aqui, não são coisas que foram escritas agora, sabe? São coisas que foram sendo escritas no decorrer da história de Israel. E aí, cara, assim, poderia citar 1 milhão de textos, como o Guga citou alguns, mas eu gosto muito do Salmo 136, né? Eu vou ler só um pedacinho aqui, porque ele é enorme, ele é grande, mas ele é uma música, uma poesia, e ele vai, a cada frase ele cita, ele diz, o seu amor dura para sempre. Então, por exemplo, começa assim, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. E é interessante que aqui, nesse salmo, ele vai meio que contando a história, né, do povo de Israel. Né? Tirou Israel do Egito, né, salvou Israel, dividiu o Mar Vermelho. Em cada frase tem depois, o seu amor dura para sempre. Se não me engano, são umas 26 vezes. Então, esse uma amostra não só de que eles acreditavam que Deus é amoroso, como que Deus foi amoroso em cada ponto da história deles. E assim, para mim um dos salmos mais legais, assim, um dos meus preferidos.
no Antigo Testamento, você vê vários trechos assim, né? Se a gente pegar o livro de Jonas, é que a gente vê o principal ponto aí do livro de Jonas do homem sendo engolido pelo peixe, mas a razão de tudo isso foi Deus enviar um profeta para um povo que ia ser destruído. E para um povo que não cria nele, e o profeta não queria ir. Ele falou, não, eu não quero que esse povo acredite. E é Deus lutando com isso. Ele falou, não, eu quero que você vá lá e pregue para que esse povo se arrependa. Então a gente vê Deus chamando o povo dele a se relacionar com ele em toda a narrativa bíblica. A gente vê a graça e o amor de Deus já em toda a narrativa bíblica, né? Interessante que o Lucas trouxe um panorama histórico, o Gustavo falou da graça sobre um povo que não merece, o que eu queria complementar é que Deus sempre se utilizou e sempre trabalhou através de homens que também não mereciam, né? Então Jonas não merecia, foi chamado, assim como Moisés, o grande profeta, não merecia porque era um assassino, nem conhecia Deus, assim como Abraão, que vem lá de Ur e provavelmente adorava qualquer outra divindade porque ele não conhecia Javé que se revelou a ele, assim como ele se utiliza de Abraão, de Isaac, Jacó foi um cara totalmente destruído, né, que destruiu toda a sua vida, a perspectiva da promessa, mas mesmo assim Deus deu graça sobre ele, e a gente vê que Deus não tem graça só sobre os povos, mas tem a sua graça revelada sobre aqueles que ele chama para, de alguma forma, contribuir com a sua história, porque ninguém merece participar da história da graça de Deus, e mesmo assim ele se revela e chama aqueles que não merecem, até a vinda de Jesus. Eu acho interessante essa perspectiva de que Deus é tão gracioso no Antigo quanto no Novo, que as características daqueles que ele chama para trabalhar com ele são bem parecidas. A gente vê inúmeros profetas, inúmeros personagens importantes na narrativa do Antigo Testamento, que são limitados, que são pecadores, que têm as suas dúvidas e que algumas vezes até buscam fugir do chamado, assim como Jesus fez com os 12, né? Eles também eram limitados, nem todos eles eram super instruídos, os apóstolos, os profetas, alguns eram muito, outros nem tanto, mas todos eles eram pecadores, e Deus vê graça em cada um deles. E eu acho isso muito interessante, ver como Deus se relaciona não só com o povo de Israel, não só com a graça para todos os outros povos a partir de Israel, mas como ele se relaciona com graça com cada um dos personagens da história de Israel. Mas o que me preocupa é, assim, eu acho que a forma como a gente olha o passado também determina como a gente enxerga o futuro, né? E o presente. Então, eu acho muito triste a gente não ter uma visão clara do Antigo Testamento, porque eu acho que influencia muito na nossa prática cristã e como a gente enxerga a esperança cristã hoje. Então, tem um livro do N.T. Wright que eu vou indicar no final, que eu acho bem legal, que é o Surpreendido pela Esperança. Ele vai falar exatamente isso, que a gente ainda hoje tem uma fé, uma esperança cristã baseada, assim, meio platônica, né? Então, a gente acha que a morte é amiga e que o corpo é ruim. E que a morte, na verdade, vai levar a gente para o céu, e lá a gente está salvo de tudo, e esse é o objetivo de Deus. E se a gente fica com a mentalidade que a gente tem, que a gente veio da nossa herança católica, e que hoje é uma ideia comum entre as pessoas, e não olha para o Antigo Testamento, a gente acha que nossa vida cristã se baseia nisso. Então, o que Jesus lá falou de pescar homens, se torna o quê? Levanta a mão, aceitou Jesus, então fica de boa aí, que agora a morte é sua amiga, você vai morrer, vai para o céu, tá tudo certo. Mas quando a gente olha para o Antigo Testamento e enxerga o Antigo Testamento de uma forma correta, a gente vê que, primeiro, Deus criou o homem, ou Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, Deus tem um design e um propósito definido para o homem. Deus, quando cria o homem, ele não fala, olha, vou te criar, você vai morrer e depois vai ser salvo. Não, ele fala, eu te criei para cuidar da minha criação, e eu te criei com um design definido, que é me revelar, ser a minha imagem e a minha semelhança. E a obra do Evangelho, a obra de Jesus na cruz, é realmente essa. Deus não mudou de ideia.
Deus não criou o homem, criou o mundo e depois ele mudou de ideia, falou, não, acho que não é bom que eu criei, vou criar um outro céu. Não, é nos redimir e nos trazer de volta a nossa essência, aquilo que era pra gente ser. Então, quando a gente enxerga dessa forma, quando a gente olha para o Jardim do Éden como o nosso habitat natural, vamos dizer assim, quando a gente olha para o Deus que se revela no Antigo Testamento como um Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, a gente olha para a esperança cristã como Deus não chamou um povo para uma nova religião. Deus chamou um novo povo, um novo ser humano, uma nova pessoa. E Deus está transformando a gente em um novo povo. E é isso que é a igreja dele também. Esse novo povo que ele escolheu na terra para cuidar do jardim dele e para revelar a graça e o amor dele, através da igreja de Jesus Cristo. Então essa visão, eu acho, da igreja da nossa vida cristã é muito importante. E quando a gente não olha para o Antigo Testamento da forma correta, a gente acaba com essa herança católica que a gente tem, meio platônica, e a gente perde nossa ação cristã no mundo, eu acho. A gente perde a ideia do que é a igreja, de ser batizado no corpo de Cristo. A gente perde um pouco essa ideia. Eu acho que isso é muito perigoso, na verdade. Eu estava pensando aqui, enquanto o Gustavo falava, que hoje tem aquele movimento, esse movimentinho aí de gospel e tal, e aí é que a gente bate muito o movimento gospel, eu não quero nem ficar, né? Mas os caras gostam de falar do religioso de maneira pejorativa, né? E aí é engraçado que os caras falam assim, isso daí é religiosidade, Jesus nunca pregou isso daí. E é interessante que eles pintam Jesus, eles descrevem Jesus como se Jesus não tivesse religião nenhuma, né? Como se ele fosse totalmente desprendido do Deus do Antigo Testamento. Só que, cara, isso é uma besteira tão grande que Jesus foi o maior de todos os religiosos. Jesus foi... Quando a gente fala de religião e a religião judaica, a gente está falando de cumprir a lei, não é verdade? Quem foi o único que cumpriu toda a lei, que não transcendeu em um ponto? Foi Jesus. Então Jesus dava muito mais valor para o Antigo Testamento, para a lei e para a vontade de Deus, do que a gente faz ideia e do que as pessoas acham que ele dava. Entendeu? De fato, quando ele diz em Mateus, no início do Sermão do Monte, cara, não vim para abolir a lei, eu vim para completá-la, né? Ali no grego plerol, eu vim para cumpri-la e fazê-la de modo que ela seja completa, feita de maneira completa. Eu não vim para abolir a lei, de maneira alguma. E aí a galera olha para o Deus do Antigo Testamento e fala assim, nossa, mas o Deus do Antigo Testamento é mau. Mas se Jesus veio cumprir e cumpriu toda a lei, deve ser mau, né? Porque se você acha que o Deus do Antigo Testamento é mau, pelo amor de Deus, é uma contradição meio estranha também. E essa fala de Jesus é interessante porque Jesus amplia a lei, né? Então Jesus vai falar, ó, se você fala que nunca matou ninguém, mas se você odiou seu irmão, você já é considerado um assassino. Sim. Então, eu acho que, por exemplo, essa fala de Jesus ensina a gente como olhar para a lei do Antigo Testamento e como olhar para o Antigo Testamento. Porque as pessoas olham e acham que Deus é um Deus que fica irritadinho quando o ser humano desobedece uma lei. Mas eu falei, Deus não é um Deus que fica irritadinho porque você desobedeceu uma lei ou duas leis. Pelo contrário, a história da humanidade é essa. E isso não é só uma visão cristã. De que falta algo no ser humano, ou de que muitas vezes o ser humano não é ser humano, não é só uma visão cristã, é uma visão da sociologia. Quando você vê, por exemplo, um ser humano fazendo algo mal para uma criança, qual é a primeira coisa que todo mundo fala? Isso não é um ser humano. Então existe uma visão sociológica que existe uma falta no ser humano e que o ser humano não é aquilo que ele deveria ser. Então a história da narrativa bíblica é justamente essa. Não é um Deus que fica irritadinho porque você desobedeceu ele. Não, é um Deus que criou a gente para ser humano. E um Deus que chama a gente para ser um ser humano com o design que ele nos criou. Que chama a gente para ser humano. Então Deus, quando chama o povo dele para se relacionar de volta com ele, é aquilo que está na Bíblia. Ó, vocês preferiram as cisternas rachadas do que a água pura. Então é isso que a gente faz. Quando a gente se afasta disso, a gente olha, não é um Deus que fica irritadinho porque a gente desobedeceu. É porque a gente não está sendo aquilo que nós deveríamos ser. A gente prefere tomar uma água estragada, ou a gente prefere destruir a nós mesmos como seres humanos, do que beber da água verdadeira, do que beber água boa e ser aquilo que a gente deveria ser.
Então essa é a história da narrativa bíblica, é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando, olha, eu vim cumprir toda a lei, agora ponto por ponto. Mas também assim, ó, Jesus está falando, você quer saber quem é Deus? Olha para mim. Você quer saber quem você deve ser? Olha para mim. Não é só cumprir uma série de leis, mas é ser uma nova pessoa. Então, como a gente enxerga o Antigo Testamento, vai dizer muito da nossa prática. Aí que a gente vira religioso, que a gente fala, não, eu sigo tintim por tintim, eu sigo todas as leis que eu tenho que seguir, mas não é sobre isso na narrativa bíblica. É sobre quem a gente é, sobre quem a gente está se tornando, e sobre quem Deus chamou a gente para ser. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento da forma errada, acho que isso bagunça muito a nossa fé e a nossa prática cristã. Uma coisa... Só para completar esse trecho, eu acho até que comparar a lei mosaica, né, o que pede a lei mosaica, com o que pede a perspectiva de lei de Jesus no Sermão do Monte, é perceber que parece, entre aspas, não estou falando que é, tá? Parece até que seguir Moisés é mais fácil. Porque esse discurso de Jesus é duro. Esse discurso de Jesus é de difícil aceitação naquele momento para aqueles que estavam ouvindo, porque eles achavam que estava tudo bem com a lei de Moisés. E aí quando eles olham para o interior, eles percebem que Jesus está pedindo mais do que Moisés pedia. Então, assim, aquele Deus já não parece tão mal, parece que Jesus agora é mal. Parece que Jesus agora é que não é piedoso, sabe? Quando, na verdade, nenhum e nem outro. A grande verdade é que eles não tinham entendido a lei de Moisés. E Jesus está ali esclarecendo, então, como deveria ser encarado. Fala, Gui. Não, eu ia falar assim que algo que eu tenho prestado assim atenção nessa nova geração, assim, que acaba desenhando um Jesus desse Novo Testamento e deixando a base do Antigo um pouco de lado, é um pouco a parte de temor a Deus, assim, também, sabe? Tipo, parece que a geração Nutella, assim, do Novo Testamento, aqueles que não estudam a fundo mesmo a Bíblia, não entendem, ou que ainda usa aquele discurso de abrir a Bíblia para achar a palavra certa, parece que falta esse entendimento de temor a Deus, assim, sabe? De você ter aquele profundo respeito por Deus, de querer agradar Ele acima de todas as coisas. E aí a gente lembra lá do Antigo Testamento que fala também que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, sabe? Meu, é o princípio da sabedoria. Então, se você não conhece o seu Deus, você tem temor a Ele, meu, você não é sábio. Né? E aí você começa a inventar a sua própria lorota de quem que é Deus, de quem que é Jesus. Então acho que isso acaba fazendo uma bagunça no povo, né? E aí uma pessoa que não compreende o Deus no Antigo Testamento e desenha o seu próprio Deus no Novo Testamento, vai passando ainda essa mensagem do evangelho que agrada a todos, da forma errada para todo mundo, e é bem mais aceito, né? O evangelho sem cruz, o evangelho sem sofrimento, um evangelho fácil, né? Então, eu acho que, sem compreender o Antigo Testamento, os atributos de Deus, o porquê de tudo ter acontecido no Antigo Testamento, até os grandes eventos aí que Deus fez, as grandes ações que aconteceram com as punições e tudo mais, se você não entendeu por que aquilo foi feito, você sempre vai ter uma imagem mais ou menos, porque seu estudo foi mais ou menos sobre aquilo, né? Então, acho que essa parte de temor a Deus falta muito hoje, assim, sabe? Você compreender, você ter esse respeito mesmo pela palavra de Deus. Eu acho que entra naquilo também, né? Da gente ser a medida de todas as coisas, né? Então, hoje entra muito nisso. Eu gosto disso, não gosto disso. Então, eu pego o que eu gosto e excluo o que eu não gosto. Ao invés de procurar entender, ao invés de procurar compreender, você simplesmente exclui porque você é a medida e o que você não gosta não vale, você não considera. É igual o que o Gersinho falou no começo, né? Que Deus não chamou a gente para ser feliz, mas tem coisas que a gente não tem que concordar ou gostar também, né? A gente não é a medida de todas as coisas, a gente não escolhe aquilo que a gente quer, abraça aquilo e exclui o resto. Então a gente tem que olhar para um todo, porque senão a gente vira o nosso Deus, né? Então eu adoro o meu alter ego, eu adoro eu mesmo, eu adoro aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que eu sou. E a gente vê como o evangelho vai mudando a partir do momento que o antropocentrismo vai crescendo, né?
Mas é. Eu vou ser obrigado a citar o C.S. Lewis aqui. Do cachorro lá, do cachorro. É interessante que o C.S. Lewis fala sobre isso, né? A questão do sofrimento, a dificuldade que as pessoas têm com o sofrimento, tem muito a ver com a ideia de que nós somos o centro do universo. Né? E ele diz assim, você não é o centro do universo. Você não é o centro do universo. E a questão de lidar com o sofrimento, como ele defende que o sofrimento serve para nos ensinar e nos tornar melhores, ele vai dizer que não tem como nós não passarmos por sofrimento, porque como o sofrimento nos melhora e nos torna aquilo que nós deveríamos ser, como o Guga estava falando, nós nos tornamos aquilo que Deus deseja amar, entendeu? Não que Ele não nos ame quando nós somos ainda, não estamos melhorados, mas existe algo que Deus nos criou para ser, lá na criação. Deus quer que nós nos tornemos isso de novo. E lógico, só vai acontecer isso lá no céu e tal. Mas é interessante como a gente não compreende o sofrimento também, e aí tem essa dificuldade que a gente tem, o ser humano tem com algumas coisas do Antigo Testamento e até do Novo, né? Por exemplo, justiça, castigo, a gente não entende, né? Por exemplo, Hebreus 12 fala sobre o castigo, a disciplina, né? Deus castiga aquele a quem ele ama como filho, a quem ele considera como filho. E lá diz, não despreze a disciplina do Senhor, não despreze a disciplina de Deus. E a gente não entende, porque a gente acha que isso é maldade. Mas por quê? Porque a gente acha que a gente nasceu para ser feliz, que a gente é o centro do universo, que o mundo gira ao nosso redor. Então, eu acho que um dos problemas, né, que a gente falou lá no começo, por que as pessoas acreditam nesse Deus diferente, né, se confundem? E aí, talvez um outro problema seja esse, né, o fato de nós nos considerarmos o centro e de que nós nascemos para ser felizes. E aí, o conceito de felicidade, cada um dá o seu, né? O que é ser feliz? E é por isso que essa é uma das dificuldades, né? E é engraçado isso, porque quando a gente coloca o nosso próprio óculos, né, então a gente vê aquilo que a gente quer. Então você citou o C.S. Lewis agora, o C.S. Lewis é conhecido por ser o mais relutante ateu, né? Então a gente está falando aqui, por exemplo, que tem gente que enxerga o Deus do Antigo Testamento como um Deus mau. O C.S. Lewis, quando ele era ateu, ele fala que ele lia o Antigo Testamento como um Deus mimado, ou um Deus fraco, porque é um Deus que fala para o povo adorar ele. E ele perguntava, por que um Deus quer convencer um povo a adorar a ele? Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quer com o ser humano. Por que esse povo chama o povo a adorar ele? Por que ele fica insistindo em um povo para que esse povo adore a ele? Então você vê que ele já vê o Antigo Testamento com uma forma diferente, não um Deus mau. E aí quando o C.S. Lewis se converte, ele mesmo entende, ele fala, agora eu entendi o Antigo Testamento. Porque na verdade não é sobre o ser humano, não é a visão que a gente tem de Deus. Mas é tudo sobre ele e sobre o propósito dele. E o propósito dele é se revelar a esse povo, é fazer desse povo uma nova humanidade. Ele fala, então não é sobre o que a gente acha, não é o nosso ponto de vista. Mas é tudo sobre ele, tudo sobre o propósito dele, não o nosso, né? E isso dói, né, pro ser humano. Isso dói. Saber que isso não é sobre mim, que o mundo não gira ao meu redor, que as pessoas não devem, que Deus não deve nada para mim, que a vida não me deve nada. Eu estava vendo os textos que falam sobre o dilúvio, né? Porque assim tem alguns marcos do Antigo Testamento que é aí que as pessoas começam a falar assim, mas Deus matou todo mundo. Tipo, no dilúvio é muito engraçado que lá em Gênesis 6:5, quando as pessoas apontam o dedo para Deus já sem conhecer a palavra de Deus, o versículo fala assim, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, tipo assim, eles excluem essa parte da maldade do homem. Não, agora vamos apontar para Deus, porque ele está matando o povo. Mas não, o homem já estava totalmente perdido aqui, né? E é engraçado, todos os fatores históricos do Antigo Testamento que você vai ver, não é Deus que era mau. É o coração do homem que estava duro demais, sabe? Não tinha o que fazer. Quer dizer, tinha, né? E Deus fez.
Mas você tem que conhecer mesmo, porque senão você sempre vai ficar no mundinho de que Deus é do mal e o homem é o coitado, né? Mas É legal, tem no livro Ortodoxia do Chesterton, ele fala um negócio bem interessante, né? Que ele fala assim, que o ser humano é extremo. Então, o ser humano carrega esse extremo dentro dele. Então, ele fala justamente isso. Ele fala, eu já ouvi críticas do mais extremo. Então, eu já ouvi gente falando que o cristianismo é muito violento, que a Bíblia é violenta. E já ouvi gente falando que quando lê a Bíblia acha algo muito pacifista. E ele fala justamente porque as pessoas não sabem onde é o centro. Então, dependendo da vontade da pessoa, ela vai enxergar aquilo que ela quer. Ela vai ler aquilo que ela quer e ela vai fazer o mundo do sentido dela. Só quando a gente enxerga que é tudo sobre Deus e que a gente sai desse nosso extremo, do que a gente quer, é que a gente começa a enxergar alguma coisa que tem coerência e tem razão, né? Que é fora da gente, fora da nossa perspectiva, fora do que a gente quer que seja. isso que o Gregory falou, trouxe aí o exemplo do dilúvio, né? É muito importante porque, voltando assim à leitura do texto, né? Deus não age sem propósito, né? Despropositadamente, sem razão. Às vezes em que Deus age de forma um pouco mais extrema, digamos assim, usando a palavra um pouco diferente do que o Hugo falou agora, são coisas que já passou um tempo. Então, Deus poderia julgar, por exemplo, Sodoma e Gomorra ali antes dela se tornar tão mal quanto ela se tornaria, porque Deus sabia, né? Então ele não age sem propósito, eu já vou destruir para que eles nem cometam o mal. Não, Deus foi misericordioso antes de agir, né? Se você vê, por exemplo, a Gênesis 13, já vai dizer que em Sodoma e Gomorra os homens eram maus, mas Deus não age ali naquele momento. Só estou dando um exemplo. O próprio dilúvio é o ápice, né, de maldade. Babel, por exemplo, é um ápice de maldade. E Deus ali age ainda de uma forma bem branda, né, diferente do que a gente está tratando, mas Deus tinha mandado, sejam férteis e multipliquem-se e enchem a terra. E o que o povo em Babel faz? Vamos fazer uma cidade e vamos ficar aqui. Né? E aí Deus faz o quê? Confunde a língua para que o povo se espalhe de novo, para cumprir o que ele tinha mandado, o mandato cultural, né? Lá de Gênesis 1, 26, eu acho. Ou seja, sejam férteis e vão para enchem a terra. E eles não queriam cumprir. Estou dando um exemplo de como tem essa questão da maldade. Isso significa que Deus não agiu despropositadamente. Não é como se, como, não lembro quem falou aqui agora, eu descumpri uma lei, então Deus vai lá e me mata, porque ele está afim, porque ele é mesquinho. Não é assim. É uma acusação, geralmente é uma acusação injusta o texto bíblico. Injusta porque a pessoa não leu, simplesmente por causa disso. Ou leu e fez essa leitura sem considerar o próprio texto, a leitura do texto bíblico inteiro, né? Fez uma leitura lá que, sei lá, pegou 3 versículos em que Deus, ordena uma guerra, ou que às vezes nem é Deus que ordenou, o povo foi lá, um rei mandou matar alguém e considera aquilo como algo que Deus tem mandado. Então, geralmente desconsidera-se o motivo pelo qual Deus agiu daquela forma, de determinada forma, e ele não foi injusto, ele foi justo, somente porque ele é Deus. Né? Eu acho que é aí que entra, né, às vezes, assim, a confusão na cabeça, né? Porque, Deus já sabe o que vai acontecer lá na frente, sabe? O que ele escreveu já teve um impacto lá na frente no coração do homem. Se Deus não tivesse feito essas correções, imagina, a gente não teria uma história, a gente não teria um final, sabe? A gente não teria essa esperança da glória, porque, iria acabar ali pronto, mas não. Deus foi escrevendo toda uma história completinha, certinho, sabe? Com início, meio e fim, e não dá para desfragmentar essas partes, não tem como. Uma coisa que eu acho legal, só um comentário, quase um parênteses, é que ninguém considera, por exemplo, a lei dos 10 mandamentos uma lei ruim, né? São leis boas que a gente segue até hoje, né? Sim. Tipo, não matarás, não roubarás, não adulterarás, né? Hoje não adulterarás não é tão seguido, mas dentro de nós sabemos, né? Qualquer um, precisa ser cristão, nós sabemos que
ruim quando um cônjuge trai o outro. Então, são leis boas que demonstram quanto Deus é bom e justo. Aqui a gente nem está tratando de amor, né? Amor versus justiça, mas como Deus é correto, né? E eu vejo isso como um sinal da lei que está no nosso coração, né? Como a graça comum também. A gente sabe que aquela lei dos 10 mandamentos, por exemplo, é algo bom, é algo que demonstra que Deus não ordena coisas que vão contra o seu um caráter bom, que é o seu próprio caráter, né? Não é contra o que eu considero bom, mas contra o seu próprio caráter. Deus não vai contra si mesmo. Eu queria fazer uma observação. Vocês já perceberam que minha camisa é do Senhor dos Anéis? já falou, eu não tinha percebido não. Só para ficar registrado a minha observação. Beatles, mano. É o Senhor dos Anéis, mas é mesmo. É no formato dos Beatles. Copiando os Beatles, né? Não, eu queria fazer uma observação aqui sobre a cruz, né, cara? Eu acho que quando nós fazemos essa dicotomia, eu estava até procurando o texto aqui, a referência. Acho que quando a gente faz essa dicotomia, ou melhor, quando é feita essa dicotomia do Deus do Antigo e do Deus do Novo, parece que o Lucas já até deu uma explicação sobre isso. Parece que a cruz é um remédio para o que deu errado, né? Parece que Deus pensou assim, não, eu vou punir a humanidade para ver se ela aprende. Aí chegou uma hora que ele pensou, não, ela não aprendeu, então eu vou ter que mandar Jesus. Parece o plano B. O plano B, né? Parece que Jesus é o plano B. Mas não, eu estava procurando aqui o texto de 1 Pedro, eu achei aqui a referência, que ele diz assim, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vós. Veja que a Cristo já era conhecido, ou seja, o sacrifício do cordeiro sem mancha, sem mácula alguma, ele se deu o seu conhecimento antes da criação do mundo. Eu gosto de explicar isso de maneira bem didática para quem tem essa dúvida, né, para quem acha que a cruz é um remédio para o que deu errado, mas não. A grande ideia a cruz é o primeiro plano, tá? Deus, quando fez toda a humanidade, quando fez toda a criação, antes de fazer tudo isso, antes da criação de tudo isso, antes que fossem criados os céus e a terra, Jesus já tinha decidido morrer por alguém que não merecia o seu sacrifício. Parece que na reunião na perfeita comunhão da Trindade, um olhou para o outro e falou assim, eu quero demonstrar o meu amor. Mas como é demonstrar amor se nós nos amamos perfeitamente? Mas nós nos amamos perfeitamente porque também somos perfeitos, né? Como a Trindade conversando. Não, nós precisamos demonstrar o nosso amor por alguém que não é perfeito. Muito mais do que isso, por alguém que será o nosso inimigo, para que ele tenha ideia de qual é a nossa essência. E então, Jesus, ou melhor, então a Trindade decidiu, vamos ofertar a nossa vida, aquilo que é atributo de Deus. Deus é amor, é justiça, e Deus é a vida. Ou seja, ele ofertou um de seus atributos, deu a sua vida para demonstrar o seu amor, a sua justiça. Então veja como isso é profundo, como a cruz de Cristo não é o segundo plano. Não sendo o segundo plano, sendo o primeiro plano, a história da redenção se dá a partir da criação. Ou seja, esse Deus que tem a plenitude da sua revelação em Cristo, ele se revela como Deus gracioso desde o momento que ele decidiu criar alguém que não merecia a eternidade nem a sua presença. Eu não sei se isso é muito filosófico ou se é muito difícil de entender, mas é uma cosmovisão que, querendo ou não, ela é calvinista e você vai ter que tomar partido. Ou de fato Deus amou amou sua criação antes de criá-la e decidiu morrer por ela antes de criá-la, ou você se salva a si mesmo com as suas obras.
E aí você pode sim, de fato, acreditar num Deus que é mau, porque é por sua força que você vai para o céu, e de fato você não vai ter força para isso. É só interessante que o Gerson estava falando, que mais especificamente o texto de Apocalipse 13, 8, diz que o Cordeiro foi morto desde a criação do mundo. Né? Realmente não foi algo que Deus decidiu realizar do nada, assim, ou... Remediar, né? Não foi surpreendido pelo pecado humano. É. Não foi algo... Agora, outra coisa interessante, que talvez dê para concluir com isso, eu queria ler um pedaço aqui, a partir de João 3,16, que é um texto que as pessoas gostam muito de citar para dizer assim, Jesus é amor, mas o Deus do Antigo Testamento é do mal, é irado, né? E aí, João 3,16... João 3,16, a galera só lê o pedacinho 16, que interessa, né? O resto não lê, né? Vou ler um pouquinho para vocês aqui, que é bem interessante. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Qual é essa condenação? Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. O que a gente entende, então, é que a condenação, lógico que é Deus que dá, mas a condenação são os homens, né, que colocaram sobre si mesmos ao amarem as trevas. A condenação é não estar com Cristo, não crer na obra de Cristo, não crer no Filho de Deus. Deus não é injusto ao condenar os que não creem. Deus é completamente justo. E Deus é amoroso e gracioso porque ainda permite que, como diz o Apocalipse, muitas pessoas, incontáveis pessoas, venham até Ele e sejam com Ele, sejam salvos, né, pela sua obra. Então, é isso, né? Se você é crente, ainda diz assim, agora estamos no tempo da graça. Saiba que nós estamos no tempo da graça desde Gênesis 1. Quer dizer, desde muito antes, né? Um tempo que nem era tempo. Desde que o tempo nem existia. É isso aí, fechou? Aê! Foi top. Não, eu queria citar mais um texto aí para completar isso aí que o Lucas falou de Jesus. Você vê como o Gerson fica animado, velho? Porque já fugiu do tema, já tá entrando no lado calvinista do negócio, velho. Aí ele dá um monte de texto lá, tô zoando. Não, eu quero falar de Jesus aqui. A gente tá falando que Jesus é bonzinho e que Javé parece ser mal, mas tem o João Batista apresentando Jesus é bem interessante, né? Ele diz assim, ó, em Mateus, né? No relato de Mateus: eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, tanto que não sou nem digno de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com espírito e com fogo. E não é um fogo bom não, tá? É um fogo de condenação, né? Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Diferente do que muitos acreditam, que aqui Jesus está falando, o João está falando do batismo do Espírito, e esse batismo do Espírito é o batismo de fogo. Não, o João Batista ele está falando de dois batismos diferentes, mas que um é o batismo do Espírito para aqueles que de fato são trigo, e para aqueles que não são trigo é o batismo de fogo que queima eternamente, que é a perdição eterna, que é citada no Antigo e no Novo Testamento como inferno, tá? É claro que inferno é só no Israel tardio, tá? Mas a ideia de que Jesus não veio só para salvar a humanidade, salvar todo mundo, mas ele é aquele que tem a pá em suas mãos. Ele vem para salvar os que são seus, mas para condenar os que não são. Não é um Deus nem um pouquinho, nem uma vírgula diferente do Javé, porque é o mesmo Deus.
E é isso aí, galera. Estamos chegando ao final desse 8º episódio, se eu não estou enganado. Qualquer coisa fica errado mesmo. Galera, queria pedir para vocês aí seguir a gente no Instagram, @teólogosanônimos, se inscrever no nosso canal no YouTube, podcast Teólogos Anônimos. E é isso aí, entrar no nosso site, clicar nos livros lá, comprar uns livros para ajudar a gente, que a gente é pobre. Nosso site é o www.teologosanonymos.weebly.com. É Weebly ou Weebly, Google? WEEBLY. Não comprando tá tudo bem, velho. Não precisa nem falar Chama do que quiser. Mas entra lá no site. Entra no nosso Instagram que tem lá. Agora a gente vai indicar o livro bem rapidinho, para esse episódio não ficar muito longo. Eu que? queria Você falou? Agora a gente vai indicar o vinho rapidinho? Não, vamos indicar o livro. Ufa, velho. Indicar o livro rapidinho. Eu queria indicar, já que a gente falou de uma narrativa única, um livro que eu tô lendo, que é o Drama das Escrituras, da editora Vida Nova, dos autores Craig Bartolomeu e do Michael Goen. É muito legal esse livro, não terminei ainda, mas eu tô no meio, e é muito, muito, muito massa. Ele coloca a Bíblia como 6 atos, né, como uma narrativa mesmo, um drama. Então é isso aí, o Drama das Escrituras, Vida Nova. Legal. Eu vou indicar uma Bíblia, e uma Bíblia de estudo, para todo mundo conhecer mais a Deus. Meu Deus. Mano, estudem a Bíblia, galera. Bíblia, bom demais. Eu queria indicar o Surpreendido pela Esperança, do N.T. Wright. A temática do livro não é Antigo Testamento, né? O centro do livro não é Antigo Testamento, mas é justamente a esperança cristã, como que a gente olha para a nossa esperança cristã. E ele aborda como que a gente lê o Antigo Testamento, como a gente olha para o Antigo Testamento, influencia em como a gente olha para a nossa esperança cristã hoje na nossa prática cristã. Então, embora o foco do livro não seja o Antigo Testamento, mas ele dá umas boas dicas de como olhar para o Antigo Testamento e da importância do Antigo Testamento para a igreja hoje. Então, vou indicar esse livro do N.T. Wright. Muito bom. É até bonito como ele fala. N.T. Wright. N.T. Wright. N.T. Wright. C.S. Lewis. Queria que ele falasse C.S. Lewis. Eu vou indicar um livro que é bem didático. Não é um livro de teologia, não é um livro acadêmico, mas é um livro interessante. Talvez eu já tenha falado sobre ele aqui. Que se chama A Bíblia que Jesus Lia, do Philip Yancey. Philip Yancey não é um teólogo acadêmico de referência, ele tem vários livros bem interessantes, e ele traz uma abordagem bem legal sobre o Antigo Testamento e de como Jesus olhava para o Antigo Testamento, né, e que era a Bíblia de Jesus, né, que era o Antigo Testamento. Então é um livro bem legal para você ter na sua biblioteca, um livro para você ler antes de dormir, não é um livro acadêmico para você ficar, sei lá, perdendo noites e dias sem dormir. É um livro de cabeceira, um livro bem tranquilo. A Bíblia que Jesus lia, Philip Yancey. O Gersinho citando Felipe Yancey. Louco, esse dia vai ficar pra história, velho. Você é louco. O Lucas vai lá pra ele se reciclar, velho. Olha lá, tá indo pro liberalismo já, velho. Não é tanto assim, não, velho. Ó, eu ia citar um dos C.S. Lewis aí, mas... Falou, galera. A gente fica por aqui com o nosso 8º episódio. @Teólogos Anônimos. É isso aí, até a próxima. Abraço. Tchau. Fala aí, casa suja chão sujo. Duvido, velho. Casa suja chão sujo. Casa suja. Suja são sujo. Casa suja chão sujo. Casa suja chão sujo. Casa suja chão sujo. Olha aqui, Gê, ó. Casa suja chão sujo.